O senhor vai responder algumas hoje? Ah, eu não respondi, né? Ah, sim, eu vou ver aqui então. A gente pode revisar. Uhum. Eu Beleza, achei que só. já tinha feito. Claro, semana passada a gente não fez porque a gente não teve aula para o feriado, né? Eu fiz para todas as disciplinas, mas parece que eu não fiz, exatamente. Com vocês eu não fiz revisão, exatamente. Vou só achar aqui já. Vou ver se eu tenho atividade. Eu vou acessar o AVA aqui para achar atividade, tá? Aham. Hum. Pronto, achei aqui. Já só estou abrindo aqui no Word. Vamos. Ok. Compartilhar aí a tela contigo. Me avisa quando você conseguir visualizar a tela, hein? Beleza.
Tá visualizando aí? Ou ainda não? Ainda não, professor. Não? Caramba. Nada ainda? Nada. Ah, tem alguma coisa errada aí. Vou parar de compartilhar e começar de novo. Ver o que aconteceu. Aí eu acho que você vai visualizar. Você tem a atividade avaliativa aí contigo? O enunciado? Tem, professor, acho que sim. Deixa eu só procurar aqui. Isso. Se você não conseguir visualizar, procura aí. Aí a gente vê aí. Ok. Já achei. Aham, tá ok. Ok. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma aí. O 1, por exemplo. No projeto de um sistema de informação para o supermercado, o projetista do banco de dados ficou em dúvidas acerca de quais atributos devem ser registrados para um determinado produto. Tá? Por exemplo, o cara está fazendo o projeto do sistema para o supermercado, e aí tá, sei lá, tem lá o arroz, por exemplo. Aí ele não sabe que informações são relevantes para o arroz. Será que é para colocar, é para classificar ele como produto alimentício? É para colocar o código de barra? É o preço? É quilogramos? Quais são os atributos? É o peso? O que é relevante para fazer referência a esse produto, tá? Então, ele não sabe quais características devem ser registradas. Então, a quem ele deve consultar, né? Para onde ele vai tirar essa dúvida? Como ele vai fazer isso? Ele vai, a opção A, ele vai consultar o cliente, o dono do supermercado ou um representante. A opção B diz que ele pode consultar os programadores para tirar dúvida. Ou a opção C, uma biblioteca, ou artigos, livros acerca de projetos de sistemas. Então, quer dizer, a dúvida dele é acerca do projeto de sistema, então ele vai consultar algum material bibliográfico acerca disso, ou vai procurar informações na internet, ou ele vai consultar outro projetista. Talvez falte experiência, então vou pedir para outro projetista. Onde é que está essa informação? Para quem ele deve consultar? O que você respondeu aí? Cliente, professor, acredito que seja o cliente, né? Porque são. Como é que fala? Foi o cliente. Que é para atender as necessidades do cliente, né? Exatamente. Os requisitos, né? Isso a gente faz isso na etapa de levantamento de requisitos. E quando você faz o projeto, eventualmente, você vai fazer várias anotações aí das reuniões, de questionários que você vai enviar para essa empresa para levantar quais são os requisitos desse sistema de informação. Esse aqui, especialmente o banco de dados, né? E com base nesse levantamento de requisitos, você vai fazer esse projeto, tá? E aí, se você ficou em alguma dúvida, você vai ter que consultar o cliente, tá? Porque essas informações são típicas do cliente, só ele sabe o que é relevante para ele registrar. Você pode até dar umas ideias.
tá? Você pode dizer, mas seria interessante você, sei lá, registrar o provedor desse produto. Não sei. É uma ideia que você pode passar para ele, porém, Aham, quem decide isso é ele, tá? Porque ele vai usar o sistema e é ele que decide essas questões aí, tá? Então, isso é entendi. uma questão de levantamento de requisitos, tá? Mas assim já é uma situação prática, né? Não é uma pergunta tão teórica. Ok. O Axis da Microsoft é um SGBD muito robusto. Você lembra o que era SGBD, né? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. São ferramentas de software que a gente usa para criar, para gerenciar um banco de dados, tá? Sim, sim, lembro. E aí diz assim, o Access da Microsoft é um SGBD muito robusto, porém, não é indicado para pequenas empresas devido ao alto custo de sua licença. Você colocou certo ou errado? Coloquei errado, professor. Errado, né? Não, ele é Isso. errado mesmo, tá? Ah, tá. Ele é justamente indicado para pequenas empresas, é uma ferramenta fácil de se conseguir, tá? Qualquer um pode ter acesso, então você vai indicar justamente para pequenas empresas, para um pequeno grupo de dados, tá? Ah, professor, é assim, mas aquele é identificado assim, não tão robusto, mas assim, o que que seria um SGBD muito robusto? É, Mais complexos? É isso? isso, mais complexo, exatamente. Mais complexo é um SGBD que robustez, quer dizer assim, funciona bem em todos os cenários de funcionamento que você possa pensar. Ele não tem nenhum inconveniente, nunca apresenta nenhum inconveniente, tá? Então você pensa assim, algo muito difícil de alguém burlar seu banco de dados, tá? Isso é um sistema muito robusto, muito sofisticado, tá? Uma coisa muito sofisticada e muito cara às vezes, tá? Então, às vezes, grandes corporações querem proteger e têm uma obsessão para proteger os dados. Então, eles precisam de um sistema de gerenciamento de banco de dados mais robusto, tá? E aí é claro que quanto mais robusto você quer essa ferramenta, mais caro você vai pagar por isso, tá? Você não vai encontrar uma ferramenta gratuita que te forneça toda essa robustez, tá? Aham, Então, entendo. Então, se você quer algo muito sofisticado, isso significa que seria muito robusto, né? Algo muito difícil de ser burlado, um sistema bem que protege muito bem os dados, assim, tá? Mas alguém que tem uma pequena empresa não está preocupado com isso, porque na verdade os dados não são relevantes para ninguém, então ninguém vai querer roubar esses dados também, né? Ninguém vai querer ter um É, acesso ilegal a esses dados, tá? Mas se alguém tem dados aí sigilosos, aí sim, digamos, ele podia se preocupar em proteger seus dados, tá? no livro ele Bom, aparece como sendo o SGBD para uma padaria, né? Então, no caso, ninguém vai querer exatamente, roubar exatamente, os dados de uma padaria, exatamente. né? Ninguém vai querer roubar, né? Ninguém interessa por isso, tá? Então, é verdade. Então, por isso é justamente recomendado para esses pequenos sistemas, né? Aí você Aham. lendo o livro, você já vê. E aí, o 3. Um sistema gerenciador de banco de dados é um software que possui muitas funcionalidades. Entre elas, podemos destacar: permite aos seus usuários pesquisar para encontrar uma determinada informação. Podem gerar relatórios com diversas informações da base de dados. Protegem e recuperam os dados em caso de falha de software ou de hardware. Permite compartilhamento de dados e controle de redundância. Assinala o item e marca a alternativa correta referente à funcionalidade de um HTTPD. Então, qual você marcou aí? Acredito que seja todos, professor. Todos estejam certos. Marque a letra aí. Aham. Deixa eu ver se seu nome é Victor, né? Victor. Isso. Deixa eu ver se tem alguma aqui que não está. Permite o processamento de dados e controle. Sim, exatamente. Todas são corretas, tá? Aham. Proteja o jogo para os dados de caso de falha de software do hardware, podem gerar relatórios de diversas informações de base de dados, para os usuários entrar informações. Sim. Tá ok.
4. Um SGBD consistente é aquele que preserva as regras impostas no banco de dados. Assim que a transação for finalizada, todos os dados devem estar íntegros. Após uma transação, os valores iniciais não podem ser alterados. Certo. Isso mesmo, né? Consistente é aquele que preserva as regras impostas do banco de dados. Assim que a transação for finalizada, todos os dados devem estar íntegros, ou seja, fazer uma transação não altera o valor da variável. Por exemplo, se eu somar duas variáveis, não alterar o valor delas, porque eu fiz a transação. Se eu vi o produto, eu não vou alterar o preço do produto, por exemplo. Tá? Então, é certo. Tá? Essa aqui eu tenho dúvida na número 5, professor. 5. Em um modelo de dados relacional, o tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer de cada coluna é chamado relação, domínio, atributo ou conjunto. Tá? Esse até é um tema que ficou numa aula gravada, que eu falei o que era a coluna, o que era a linha. A linha podia ser uma tupla, né? E hoje, até na aula de hoje, até a gente ia dar uma revisãozinha nesse tema, tá? Porque hoje a gente aprofunda um pouquinho mais o tema e a gente revisa essas questões aí. Mas aí a resposta certa era, em modelo relacional, um tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer numa coluna é chamado de domínio, tá? E aí, a tupla é o que aparece na linha, tá? E Domínio, vixe. E cada tipo de dados que descreve os tipos de valores que podem aparecer. Não, em cada coluna é um atributo. Cada coluna é um atributo. Esse é o atributo, é a resposta correta, tá? Ah, é atributo, Cada, ainda bem. cada, isso, por exemplo, lá aparece você tem em linhas, por exemplo, você pode ter funcionários. Aí cada coluna você colocaria, por exemplo, endereço do funcionário, horas trabalhadas, CPF do funcionário, cada um desses negócios seriam atributos de funcionário, tá? Cada coluna tem um atributo. Tá? Entendi. É um atributo. E cada linha é uma tupla. É uma tupla porque são vários valores, né? Vários atributos, tá? Uhum. Assinale a alternativa correta referente aos objetivos do uso do sistema de apoio de decisão. 6. Ajudar os gestores a tomarem decisões, porém não é possível prover nenhum tipo de problema com a análise dos dados da empresa. Aumentar a lucratividade das empresas e sua consequente valorização no mercado de ações. Ajudar os gestores a tomarem decisões e apontar existentes e até futuros problemas que possam ocorrer. Encontrar erros no sistema de gerenciamento de bancos de dados, estabelecer uma rápida correção para evitar problemas entre entidades fundamentais na estrutura do banco de dados. Definir política de segurança do banco de dados, criar uma política de backup do sistema de gerenciamento de banco de dados. Alternativa que é referente ao objetivo do uso do sistema de apoio à decisão. Qual você marcou aí? Marquei a letra B, professor. B. Ajudar os gestores a tomar decisões e apontar existentes e até futuro problema. Exatamente. Isso. Até porque vão ver. A A diz o quê? Por que não pode ser A? Ajudar o gestor a tomar decisões, porém não é possível prever nenhum tipo de problema. É possível sim, né? Apoio à decisão gera isso. Possível. Então, gera muitas informações. Para apoio a decisões. Pode prever. Exatamente. Então, a A não pode ser. A C, por que não pode ser? Vamos ver. Encontrar erros no sistema de gerenciamento de dados, estabelecer uma rápida correção para evitar problemas entre entidades fundamentais na estrutura do banco de dados. Não, porque não é para isso, né? Não é para encontrar dele, né? Não é o objetivo disso aí, não. O sistema de apoio à decisão é gerar bancos usar a informação do banco de dados para gerar diversas informações para o usuário, né? Gerar tabelas, gráficos, né?
assim, tendências estatísticas, tá? Então não tem a ver com erros no sistema de gerenciamento. Definir a política de segurança também não é isso, tá? Não. Ok. A letra B está correto, tá? Aham. Beleza. 7. O LAP é voltado para análise das informações, ou seja, cálculos mais complexos em um sistema de modelagem voltado para sistema de apoio à decisão. E aí, certo ou errado? Certo. Certo. Ok. Lembra dessas diferenças de OLAP e OLTP, né? Era voltado para transações e o outro para informações, né? Isso. Aham. Lembro. E o LTP é voltado para sistema de transações, regra de negócio aplicada no sistema do dia a dia da empresa. Certo ou errado? Certo. Se a 7 é certa, a 8 também é certo, né? A 8 é o contrário da 7, né? O LAP é voltado para análise de informações, exatamente. E aí diz o 9. O LAP é voltado para análise de pequenas informações do dia a dia de uma empresa, sendo que empregados operacionais podem fazer essas consultas. Certo ou errado? Errado. Errado. Exatamente. Se a 7 é certo, a 9 está errado, né? Está dizendo o contrário do que diz a 7. Muito bem. Isso. E, finalmente, o 10, considerando o modelo em linguagem gráfica da figura abaixo, avalie os seguintes itens. Essa aqui eu não tenho certeza, só certeza. Essa aqui que eu tava em dúvida, que eu queria ajuda do senhor. Tá. Eu Vamos lá. Bom, marquei. Não, continua. qual você marcou? Vamos ler as questões, depois eu falo qual eu marquei. Você é Victor, né? Você acertou nessa. Você acertou. Onde eu coloquei um ponto aqui para você na 10. Tá? Na Acho 10? que a 10. Essa você acertou, eu acho. Eu acho que sim. Pelo meu registro aqui, você acertou. Vamos lá. 1. O modelo indica que um usuário pode postar apenas um ou nenhum comentário. Tá? É verdade. Não. Ó, Ou nenhum? não, não. Até N comentários, exatamente. É falsa, tá? Um usuário Aham. pode comentar de 0 até N comentários, e não um ou nenhum. É de 0 até N. Tá? Aham. O É. usuário pode fazer até N comentários, tá? 2. O modelo indica que até N usuário pode fazer o mesmo comentário. Não. Cada Não. comentário se Não. relaciona com apenas um usuário. Tá? Então a 2 é errada. A 1 é certa, a 2 Isso. é errada até agora. Ah, Tá, vamos escrevendo aqui do lado. Você não está acompanhando. Você não está visualizando a tela, não? não. Não? Ok. Vamos lá. Então, a 2 é errado, a 1 é certa, a 2 é errado. 3. O modelo indica que um usuário pode postar 0 a N comentários. Sim, verdadeiro, né? Verdadeiro. Um pouquinho. A 1 era errado, a 2 é errado e a 3 é verdadeiro, né? Verdadeiro. Ah. Exatamente. 3 é verdadeiro. Ó. Indica que um usuário pode postar de 0 até N comentários, tá? Porque, ó, Apareceu a parece tela que agora. Por que isso? Porque você vê que é uma relação de 1 para N, tá? Você coloca o mínimo e o máximo, é de 0 até N, tá? Então, um usuário, ele pode fazer 0, ele pode fazer nenhum, pode fazer 1, pode fazer 2, pode fazer até N comentários, né? Uhum. 3 é certo, você concorda aí que é certo, né? Isso, concordo. Agora, 4. O modelo indica que idade é um atributo que deve ser registrado para cada usuário. Se você olhar os atributos de usuário, são essas que estão aparecendo aqui, as bolinhas essas, ó. Tem o ID de usuário, seria uma chave para o usuário, um identificador, um nome, um e-mail e uma senha. Ninguém está colocando aí idade como atributo, tá? Não está Aham. aparecendo idade como atributo, aparece o atributo idade. Então, isso é falso. 4 é falso. Aham. 5. O modelo indica que data é um atributo de comentários.
Certo. Tá? Certo. Ó, lá os atributos de comentário são o ID do comentário, o comentário, a data e a hora. Sim. Certo. Já. Então, quais são certas? Só A 3 e assim. Exatamente. Então, é a opção D. Somente 3 e 5 são É. verdadeiros. Tá? Aham. Beleza. Alguma dúvida a mais? Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual você. Você errou alguma ali das que eu mostrei? Dessa atividade não, professor. Não? Não, eu tava com medo de ter errado essa última, mas nessa correção eu só tava em Não. dúvida nela. Aí nessa correção É, deu certo. Então, vamos ver. O que você agora eu acho errou que que eu coloquei? a de sistemas, eu acho que talvez eu possa ter errado alguma de sistemas. Sistemas, né? Mas só vai corrigir na quinta, né? Eu já corrigi, na verdade, só que tem um aluno que não me mandou ainda. Tô, é o Patrick, mas eu não sei se ele está participando ou não. Não estou conseguindo fazer contato com ele. Ele fez a de. Uma das atividades ele fez. A de modelagem de dados ele fez. Mas a outra ele não fez. Eu conversei com ele, professor. Eu falei, Sim? o senhor me passou na última aula. Aí eu falei que eu mandei a atividade para ele, né? Porque eu tinha aqui o PDF. Eu mandei a atividade para ele responder, mandei o e-mail do senhor para ele estar mandando. Ele falou que ia Ah, mandar, mas o senhor falou que até agora ele não mandou, não sei. não mandou. Não sei se errou o e-mail ou o quê, mas ele não mandou nada até agora. É, vamos ver aqui. Eu vou. Tem um aluno querendo entrar, eu acho que não está conseguindo. Sim, eu acho que é o Gabriel, ele tava me pedindo o link aqui. Ah, ah, vou mandar ele tentar de novo. Vou mandar o link aqui para ele. Eu acho que é Gabriel. Não sei por que não, o pessoal não está conseguindo entrar. Aqui, Gabriel. Pronto, aí tá. Entrou? Você entrou. Olá, Gabriel, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo aí, Gabriel? Bom, talvez ele esteja. Talvez ele tenha tentado entrar e saiu. Mas ok, daqui a pouco ele volta. É, vou mandar logo o link aqui na sala, que aí fica mais fácil. Isso. Então, tá, essa atividade tá ok, né? Vamos ver a de. Isso, deixa eu ver. Na verdade, o senhor falou que tinha alguma. é, a aula de hoje o senhor ia aprofundar no assunto das tabelas lá do modelo de dado? Isso, exatamente. Tá? Aham, Eu não sei se você consegue visualizar o slide agora. ok. O senhor já está Consegue? compartilhando a tela? Não, tá aparecendo não. Não? Não. Por que não funciona o compartilhamento de tela? Deixa eu ver. Vou parar de novo. Vou compartilhar de novo. Não está querendo compartilhar a tela. Vou fazer o seguinte. Vou colocar para compartilhar exclusivamente o PowerPoint. Talvez seja melhor. Opa.
somente o PowerPoint. Não aparece para ti ainda? Não aparece, professor. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou aqui no Lava, eu vou postar o... Então, tuplas, professor, são aquelas linhas que ficam... Na As tabela, linhas mesmo, né? exatamente. Da tabela, né? Aí, ó, atributos são os nomes da coluna, né? De cada coluna. Uma coluna a gente também chama de registro, tá? Mas cada coluna Registro. representa uma... Mas eu vou mostrar aqui com mais detalhes hoje na aula. Cada coluna também pode ser chamada de registro, tá? Mas cada uma representa um atributo. Cada coluna é um atributo. Tá? A coluna toda é o registro. Aham. Deixa eu ver onde é que está. Seção 3, atividade avaliativa. Tá. Eu vou... Você tem acesso ao Lava? Do Ava, deixa eu ver, posso estar dando uma olhada aqui. Geralmente de noite fica complicado para estar, mas eu vou olhar aqui. Então, ver se você tem acesso. Daí eu vou colocar se não está querendo compartilhar a tela, eu vou colocar o arquivo, os slides no Ava. E aí você pega do Ava e a gente faz Ok. trabalho. Programas de facilita nós. O senhor colocou em qual unidade, professor? Ainda não. Vai estar daqui a pouquinho na 3.1. Tá? Daqui a pouquinho. Só espero eu te confirmar. Ok. Tá lindo. Olha no 3.1, tem um slide anterior lá, está um pouquinho diferente desse, mas... Vamos ver... Aí tá. Não, agora já foi o atual. Já vai o atual. Tá no 3.1, professor? 3.1. Só aguarda um pouquinho. Agora já está salvando mudanças aqui. Agora pode ir na 3.1. Tá bom. 3.1. Aula, tá? Unidade 2, unidade 3. Espera um pouquinho. Como é que é isso? É isso, unidade 3, sessão 1. Diz aula 6, slides. Tá? Gabriel, tá me ouvindo aí, Gabriel? Tô ouvindo sim. Opa, que bom. Seja bem-vindo aí à aula. Você não consegue ver a tela compartilhada, não? Não, aqui para Slide? mim tá preto. Ok. Então você vai na seção 3.1 do AVA e baixa o slide lá, tá? Aham.
Aí a gente acompanha daqui. Se você puder, se você visualizar, me avisa. E se você visualizar a apresentação aqui, melhor. Tá bom, já tô entrando aqui já. Ok. Ainda não aparece a tela para ti, não, né? Ainda não, professor. Mas o que é de errado que não quer compartilhar a tela? Ok, vamos. Se você conseguir abrir o slide, você avisa, tá? Se vocês conseguirem aí. Eu tô tentando Ok. clicar na parte 3, mas não tá dando muito certo, não. Tentando de novo aqui. Oi? Eu tento clicar Tá. na unidade 6 e não tá abrindo as abinhas, mostrando, tipo, seção 1, seção 2, essas coisas. Não tá aparecendo no Eu tô... AVA? O meu tava assim também, mano. Aí eu voltei lá pra página inicial, aí depois eu voltei de novo, aí abriu. Eu tava Tá assim bom. também. Boa noite. Desculpa a Boa demora aí. noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Matheus, você não está conseguindo ver minha tela, não, né? Tô não, professor. Tá só o seu LS aqui, Luciano Mauro. Ok. Então você vai no AVA, seção 3.1, aula, tá? Unidade 3, seção 1, aula. E aí você baixa o slide, tá? Uhum. Pera aí. Qual a unidade, professor? Unidade 3, seção 1. Ok. Se alguém conseguir visualizar porque eu estou compartilhando a tela do meu computador. Se alguém conseguir visualizar, me avisa, tá? Porque eu não sei por que não está compartilhando com vocês.
Tô compartilhando, professor, Tô agora. vendo, professor. Agora conseguiram visualizar? Ok, vamos ver se a gente Apareceu. tenta visualizar aqui a aula. Então, na aula passada, a gente viu o modelo conceitual e o modelo lógico, né? Aí ficou nessa questão da modelagem do banco de dados, a gente viu que tinha a primeira análise de requisitos, aí a gente faz o modelo conceitual, logo o modelo lógico e finalmente o modelo físico. Tá? Tinha ficado para vocês pesquisar aí os assuntos do modelo físico, tá? Mas vamos deixar isso agora. Aí eu acho que também não estão todos os alunos. Só vou reforçar para quinta-feira, lembrar da tarefa de quinta-feira, tá? Quem está aqui, que é aluno também da matéria de quinta-feira, fazer a apresentaçãozinha lá que a gente deixou de tarefa, tá? Bom, A da última, né, professor? isso da aula lá de... Lembra que eu tinha deixado um trabalho de sistema de informação, tá? Aquele trabalho lá, sim, tentar apresentar, tá? Era o quê? Era pesquisar acerca de supercomputadores, né? Só para lembrando aqui. Supercomputadores, mainframe e servidor, né? Bom, vamos lá. Vamos com essa aula aqui, tá? Então, a gente tem um modelo de entidade de relacionamento, também chamado MER, tá? É o que é o assunto dessa aula. E esse modelo foi desenvolvido para aperfeiçoar o projeto do banco de dados, permitindo a especificação do modelo conceitual, tá? Então, lembra daquele negócio que a gente viu, modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico, né? Isso aqui a gente está aperfeiçoando esse modelo conceitual, tá? E é o modelo mais utilizado para os sistemas gerenciadores de banco de dados, os SGBD, e foi um modelo proposto em 1970 por o Dr. Cod, tá? Mas somente começou a ser usado a partir de 1987. Ou seja, começou a ser usado a grande escala, né? Vamos ver um pouquinho do que se trata, né? Então, o modelo relacional de um banco de dados é criado a partir do levantamento dos requisitos e do modelo conceitual. Então, você faz primeiro o modelo, levanta os requisitos, né? O levantamento de requisitos era feito por meio de reuniões, por meio de questionários, tá? Por meio de entrevistas com a empresa. Aí você elabora o modelo conceitual, que a gente estudou um pouco na aula passada, e finalmente você monta esse modelo lógico, tá? E o MER é um modelo lógico, tá? Esse modelo de entidade e relacionamento é um modelo lógico. E esse mapeamento do modelo conceitual para o lógico é chamado de modelagem relacional. É isso que a gente chama de modelagem relacional. Você mapear, você primeiro elabora o modelo conceitual, depois você mapeia para esse modelo lógico, tá? E você tem duas formas de expressar esse modelo. Você pode colocar ele como um gráfico chamado Petershin ou como uma tabela chamada também de modelo pé de galinha. Vocês estão visualizando o slide? O slide que eu estou é o 6. Não sei se está aparecendo para vocês. Tá não? E o slide que eu coloquei lá no ar, vocês conseguiram baixar? Eu consegui, eu tô acompanhando pelo computador. Ok, então no slide 6, quem está acompanhando aí pelo computador, slide 6, tá? Aí vocês vão ver que tem duas formas de representar. Uma que é por meio de um retângulo, chamado modelo Petershin, e o outro por meio de tabela, chamado modelo pé de galinha, conhecido como pé de galinha, tá? E, no modelo Petershin, você tem cada entidade e os atributos dessa entidade em forma de círculos ao redor de um retângulo, tá? E no modelo pé de galinha você coloca numa tabela, tá? Código, nome, endereço e os atributos de cliente, no caso aí do slide, tá? E bom, o que
No que se fundamenta esse modelo relacional é um conceito matemático conhecido como relação, no qual dois conjuntos numéricos possuem seus términos relacionados entre si. Então, você pode pensar em dois conjuntos e uma relação entre conjuntos. Tá? Essa foi a ideia. Você pensa, por exemplo, um conjunto aluno e um conjunto professor. Tá? E um relacionamento entre aluno e professor, conjunto aluno e conjunto professor. Ou conjunto aluno e conjunto curso. E um relacionamento entre eles. Tá? Essa é a ideia, o fundamento aí do modelo relacional. Ele parte de uma teoria de conjuntos. Tá? E tem três coisas que a gente deve entender, três conceitos. Estou no slide 8 agora. Tá? Entidades, atributos e relacionamentos. Tá? São as três coisas que a gente tem que entender e diferenciar dentro desse modelo. Entidades, atributos e relacionamento. Passando para o 9, a gente vai abordar, então, entidades. Aí passa para o 10. No 9, você diz assim, o tema agora é entidades. Tá? O que a gente entende por entidade dentro do modelo? A entidade é algo de importância para uma organização e que necessita ser armazenado em um banco de dados. Então, o que a gente pensaria como entidades para uma instituição de ensino? Poderia ser aluno, poderia ser uma identidade, professor poderia ser identidade, curso poderia ser identidade, disciplina poderia ser identidade. Tá? Tudo isso são coisas de importância para a organização e coisas que ela deseja guardar no banco de dados. Tá? Tudo isso a gente chama de identidades. A entidade ela também representa um tema, um tópico, um conceito de negócio. Tá? Você poderia ter uma entidade física, por exemplo, aluno, ou você poderia ter uma entidade lógica, tipo compra, ventas. Tá? Então, podia ser um conceito de negócio, não somente um tema ou um tópico físico. Tá? Podia ser um conceito, podia ser uma coisa abstrata. E cada objeto de uma identidade é denominado instância da entidade. Opa, o que quer dizer isso? Por exemplo, você tem uma entidade aluno. Victor seria um objeto da identidade aluno. Então, ele seria uma instância da entidade aluno. Tá? Um nome de um aluno particular. O João, por exemplo, o João seria uma instância da entidade aluno, o aluno João, tá? Instância é um dado, então, seria um dado. Seria um dado, mas é um objeto, né? Porque o João, ele tem nome, que é um dado, tem um CPF, que é um dado, tem uma matrícula, que é um dado, tá? Então, ele é um conjunto de dados, um objeto, Sim. né? Uhum. Um objeto, você tem vários dados ainda para ele, tá? Mas, assim, se você pensar entidade como aluno, um objeto dessa entidade, um aluno individual, que você possa caracterizar por uma série de dados, tá? Que a gente chama de atributos, tá? Você pode caracterizar alguém por um CPF, por uma matrícula, por um nome, então você caracteriza alguém especificamente. Aí você está caracterizando o João. O João é um objeto dentro dessa entidade, tá? E graças ao atributo da entidade, você consegue identificar o João de forma única. Tá? Você consegue fazer referência a essa instância da entidade. Tá? E no modelo relacional que a gente está estudando, cada entidade representa uma tabela. Então, se você pensar a tabela, o que é a tabela em si, toda, é uma entidade. Então, você vai ter uma tabela aluno, por exemplo, você vai ter outra tabela professor, outra tabela curso, outra tabela coordenação, outra tabela disciplinas, tá? Disciplina no singular, tá? Como já vamos ver daqui a pouco. Slide 11. As entidades, elas podem ser físicas ou abstratas e lógicas, né? Exemplo de entidade seria livros, alunos, vendas, produtos. Se eu colocar livros, alunos, vendas e produtos, qual seria uma entidade física aí? Entre livros, alunos, vendas e produtos. Livros Livros seria uma entidade. e alunos. Ok, exatamente.
E uma entidade lógica? Seria vendas. Isso, vendas. Tá? O Produto produto é físico. fiz isso. O produto é físico. O produto é físico. Vendas já é lógica. Tá? Aham. Bom, entidades. Seu slide 12. Então, as entidades a gente representa por meio de retângulos, contendo seu nome. Tá? Pode ser cliente, pode ser item de venda, pode ser produto, automóvel, fornecedor. Tá? Esses são tudo exemplos de entidades. E a entidade a gente coloca um nome, e esse nome geralmente é um substantivo. Tá? Cliente, produto, são substantivos. E que representa de forma clara a sua função. Tá? Você não vai colocar lá o nome de uma entidade, a entidade X, a entidade Y, porque não representa de forma lógica o que ela faz. Tá? Isso vale também para... É meio análogo que a gente faz em programação também, né? Quando você define uma variável em programação, você não dá um nome qualquer para essa variável, você dá um nome significativo. Tá? Aqui também, as entidades se dá nome significativos. Tá? E geralmente um substantivo. E devem começar com letras, tá? Você não pode começar com número ou com caracteres especiais. Tá? Você não vai colocar 0 cliente, por exemplo. Você pode colocar cliente 1, por exemplo, cliente X, ou cliente underline vendas, tá? O cliente, o item underline venda, tá? Algum caractere especial aí pode ser usado. Mas geralmente você começa com uma letra. E o nome no singular, não no plural. Você vê que não coloquei entidade clientes, produtos, não. Eu coloquei cliente, produto, automóvel, tá tudo no singular, e não no plural. Tá? Então, entidade, você dá um nome, esse nome começa com letra, e esse nome geralmente é um substantivo e está no singular. Tá bom? Lembrar disso. E Então cada entidade... Oi? Então é como o senhor falou mesmo, né? As mesmas regras das variáveis quando você vai fazer algoritmo, né? Exatamente, muito parecido, né? Você tende a... Só que a variável não necessariamente é um substantivo, tá? Mas geralmente você coloca um nome significativo, você começa com letra, né? A variável é muito difícil você começar com número, embora ela pode ter número do final, mas você não começa ela com número, exatamente. Segue Isso. mais ou menos a mesma regra. Tá? Por que você não começa a variável com número na programação? Porque a linguagem de programação podia entender que você está multiplicando um número por uma variável, né? Então não tem isso. Isso. Tá? Então não pode fazer uma entidade com caracteres, né? Também não. Tem caracteres especiais, mas não no começo. Tá? Você vê ali, por exemplo, o exemplo que você vê no slide 13, tem item underline venda. Tá? Esse é um caractere especial que está aparecendo aí. Mas, primeiro, que são poucos caracteres especiais que a gente usa, tá? Geralmente a gente vai usar underline, o guião, ou menos, aquele, né? Mas não vai usar caracteres muito complexos, como asterisco, porcentagem, não vai evitar esses aí, tá? Aham, verdade. Tá? Ok. Bom, e entidades, elas geram tabelas. Tá? Então, ali no slide 14, quem está acompanhando aí, quem conseguiu baixar lá o slide, no slide 14, você vai ver que tem uma tabela, tabela aluno, por exemplo. E aluno é uma entidade. E ela vai gerar linhas e colunas nessa tabela. Tá? Bom, passando para o slide 15. Cada linha a gente chama de registro ou tuplas, as linhas. Tá? Todos são do mesmo tipo. Exemplo, tipo aluno. Tá? As linhas a gente chama de tuplas, tá? Dentro da tabela. E todas são do mesmo tipo.
Por exemplo, se você tem... você vê que você vai mudando de coluna. Mas se você parar numa linha, numa coluna, ele tem um nome. Ou vamos pensar assim. Não sei se vocês já viram algo de estruturas de dados. Mas se você definir um tipo, o tipo aluno, por exemplo, como um tipo de dado, esse aluno vai ter uma estrutura que pode armazenar algumas coisas. Podia ser matrícula, nome e data de nascimento, por exemplo. Então, cada linha vai ter essa estrutura desse tipo, do tipo aluno, que vai conter uma matrícula, um nome e uma data de nascimento. Tá? Todas as linhas serão iguais. Não terá uma linha com outras características. Tá? Todas elas terão esse tipo aluno. Não terá uma linha dentro dessa tabela que será tipo professor, por exemplo, pedindo outras coisas que não são típico do dado aluno. Tá? E cada coluna representa um atributo e possui nome diferente dos demais atributos da mesma tabela. Tá? Por exemplo, matrícula é um atributo de aluno, nome é um atributo de aluno, data de nascimento é um atributo de aluno. E isso vão aparecendo em cada coluna. Ok? Ok. Todos os valores de uma coluna devem possuir o mesmo formato. Tá? Se você parar na coluna nome, você vai ter sempre o formato em letras, por exemplo. Você não vai aceitar um número aí em nome. Tá? 356 não é um nome. Então, o formato por exemplo, que você espera caracteres. Se você parar em data de nascimento, e você colocou 18/6/1989, sempre terá esse formato de data. Não vai aparecer depois de 18 escrito junho, por exemplo. Não vai permitir isso. Se para um é 18/6, para todos são esse mesmo formato. Tá? Não muda o formato. Tá? Então, todos os valores em uma coluna devem ter o mesmo formato. Se você olhar, todos têm o mesmo formato. Tá? A matrícula, por exemplo, é um número. Todos são número em todas as colunas. Em todas as linhas da coluna tem o mesmo número, né? Se você olhar a coluna matrícula. Se você olhar para a coluna nome, todos os nomes têm o mesmo formato. E se olhar para a coluna data de nascimento, todas elas têm o mesmo formato. Tá? Para quem está acompanhando aí, é a slide 16. Tá? Cada interseção entre linha e coluna representa um único valor, o que é o dado da tabela. Tá? O que é um dado? Por exemplo, Anali. Anali não é uma informação, é um dado, é uma coisa abstrata, um elemento da forma primária, né, que a gente tinha visto lá na primeira aula. Tá? Anali é um dado. Tá? Cada interseção na cada célula daí dessa tabela representa um dado. 1819, o que é isso? É um dado. Tá? Sozinho ele não diz nada. Pedro Luz, sozinho não diz nada. 21/7/2000, isso aí sozinho não representa nada. Tá? É um dado. Tá? Slide 17. Tá, a ordem das colunas das linhas é insignificante para o SGBD. Então, você podia alterar a linha ali. Você podia colocar essa segunda linha em cima da primeira. Tá? Não tem importância isso. Tá? Cada tabela deve representar um atributo chamado de chave, que será estudado mais adiante. Né? A gente vai estudar mais adiante o que é o atributo-chave. Ou uma combinação de atributos que identifiquem exclusivamente cada linha. Você viu ali da primeira coluna que eu tenho matrícula, e matrícula será um atributo-chave, porque, por exemplo, podia ter duas Anali, mas cada uma tem que ter uma matrícula diferente. Você não admite repetições de chaves para diferentes linhas. Tá? A chave é única. Tá? Podia ter dois alunos que nasceram no mesmo dia. Podia ter a mesma data de nascimento, mas não podem ter a mesma matrícula. Matrícula é um atributo-chave, por isso ela é chave, ela identifica de forma única aquele aluno. Tá? Então, chave é o que diferencia? Exatamente, que vai diferenciar cada um deles. Tá? Eles podem ter diferentes nomes, mas podem ter nomes iguais. Tá? Mas eles não podem ter uma matrícula igual. Eles não podem ter duas chaves iguais. Tá? Não pode. Ele pode ter nome igual, pode ter data de nascimento igual, mas a chave não. Tá? A chave inicial... Oi? O RA de cada um seria a chave, então?
Como é que é? O RA, Repete a então, pergunta. o RA do aluno? Isso, é uma chave. É uma Uma chave, chave. porque ele identifica de forma única, exatamente. Tá? O nome não pode ser chave, porque esses dois podem ter nome igual. Tá? Você também não pode usar como chave data de nascimento, porque dois alunos podem ter a mesma data de nascimento. Então, e cada tabela, olha aí o que diz ali, né? Ali no slide 17, embaixo, nesse verde aí está aparecendo. Cada tabela deve representar um atributo chamado de chave. Que será, tá? Então, cada um deles deve ter uma chave. Cada tabela. Para cada tabela, você tem que pensar no atributo chave. Tá? E esse atributo chave é diferente para cada elemento da tabela. Tá? Para cada linha é diferente. Vamos lá. Tabela 18. A gente também tem entidades que são fortes e entidades fracas. Tá? Então, a gente viu o que é entidade, né? Um objeto de interesse para a organização, algo de interesse, que tem que ser armazenado no banco de dados. A gente pensou a identidade aluno, a identidade professor, isso a gente deu exemplo, né? Isso era entidade. E uma instância daquela entidade, por exemplo, seria João, um nome. João seria um aluno e era uma instância da entidade aluno, né? O Ana ali, no caso ali da tabela lá em cima, né? É uma instância da entidade aluno. Agora, vamos pensar o seguinte, tem entidades fortes e fracas. Uma entidade que é forte, tá? Eu estou no slide 18, quem está acompanhando aí, tá? Entidades fortes são uma tabela autônoma, que não depende de outra para sua existência, tá? Coloquei algum exemplo aí, aluno, curso, cliente, empresa, paciente. Ela tem que existir sem depender de outro. E entidades fracas ou dependentes são uma tabela que necessita de outra para realmente existir. E só existe por causa da entidade forte. Então, ela tem uma outra entidade que faz com que ela exista. E entidades fracas podem ser representadas por meio de retângulos com bordas duplas. Na maioria dos modelos atuais, ela é representada somente com o retângulo. Tá? Mas a gente pode identificar assim, uma entidade fraca, mostrando que a entidade fraca, colocando um retângulo duplo ao invés de um único retângulo. Por exemplo, a tabela dependente só existe porque existe a tabela funcionário. Então, você tem um funcionário que depende de outro. Então, a gente chama lá uma entidade dependente. E essa só existe porque existe a tabela funcionário. Se não existisse funcionário, não existiria funcionário dependente. Tá? Tá claro isso, que é a diferença entre entidade fraca e forte. Tá? A forte não depende de outra para existir, a fraca sim. Aqui tem um exemplo aí no slide 19. Funcionário, você vê que está representado com um retângulo com uma única linha. E dependente com duas linhas. Então, existe essa tabela dependente, ela existe porque existe a tabela funcional. Tá? Então, essa dependente é uma entidade fraca. Está aparecendo aí para vocês, slide 19, tá? Tá não, professor. O que aparece no seu slide 19? Você não baixou aí? Ah, tá. Tá, tô acompanhando sim. Achei que era na compartilhação de tela do senhor aí. Da Não tá aparecendo compartilhação de funcionário. tela também estou no slide 19, só que eu não sei se está aparecendo para vocês. Eu já estou no slide 19 aqui, mas parece que está atrasado nossa tela. Tá no slide 10 aí. No 10 ainda? Isso. Está bastante atrasado. Mas você tem aí o slide baixado aí do AVA, né? Tenho. Se você tiver, acompanha do slide do AVA. Porque está muito atrasado. Ok. Então, você tem entidades que são fracas e entidades que são fortes. Tá?
A diferença é que a entidade forte ela existe sem necessidade de que outra entidade exista. Tá? A densidade fraca ela depende da existência de uma entidade forte para existir. Tá? Essa é a diferença. Slide 20. No slide 20, a gente define outro conceito que é entidades agregadas. Tá? Olha aí quem está acompanhando com o slide 20. Elas são criadas quando temos um conjunto de campos que se repetem em mais de uma entidade. Tá? Então, você tem, por exemplo, um conjunto de campos na tabela, você faz a sua tabela de entidades, e você vê que tem um campo que está se repetindo em mais de uma. Então, você cria uma terceira entidade, entidade chamada entidade agregada. Por exemplo, você tem aluno e professor, duas entidades, uma entidade aluno e uma entidade professor. E você, quando você faz a tabela, você repara que tanto aluno como professor tem endereço, por exemplo. Tem endereço para aluno e tem endereço para professor. Então, para evitar repetições, você cria uma nova entidade agregada chamada endereço. Tá? Endereço agora passa a ser uma entidade. E aí você guarda esse tipo de dados em endereço. Tá? Vamos lá. Slide 21, relacionamentos. E passamos para o slide 22. Estão conseguindo acompanhar aí? Estou com dificuldade. Tô acompanhando, aqui. Tá de boa para acompanhar. Tá? Ok. Então, pega lá o slide 22, diz... Um relacionamento descreve uma relação entre entidades. Né? Isso aqui é um relacionamento, uma relação entre as entidades. Você tem a entidade curso e a entidade aluno, tem uma relação entre elas. Isso é um relacionamento. Tá? E diz assim, entidades fortes e fracas podem ser conectadas. Por exemplo, a entidade aluno pode estar conectado à entidade cursos. Um aluno pode estar conectado a um curso, e um curso só existe se existe aluno. Então, essa conexão entre as entidades é chamada de relacionamento. E diz assim, relacionamentos envolvendo tabelas fracas resultam em uma tabela associativa e que deve ser representada por meio de um losango com bordas duplas. Tá? Existem, então, tabelas associativas. E aí a gente coloca um losango com borda dupla para representar essa associação, e isso se for entre entidades fracas, né? Vamos ver aqui se tem um exemplo, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Isso fica um pouquinho mais claro na hora dos exemplos. Na slide 22, diz assim, ó, quando temos slide 22 trata da cardinalidade. Isso de cardinalidade a gente já discutiu um pouco na aula passada, e até foi um objeto aí da avaliação, né, da atividade avaliativa. E quando temos um relacionamento entre duas entidades, o número de ocorrência de uma entidade que está associada à ocorrência de outra entidade determina o grau de relacionamento ou cardinalidade entre essas tabelas. Tá? Então, você poderia ter, imagina lá, a entidade aluno e a entidade curso. Você pode ter um relacionamento de um aluno para vários cursos, ou de um curso para vários alunos, ou de um aluno para um único curso, tá? Existem diferentes tipos de relacionamentos, de graus de relacionamento entre essas entidades. Tá? Isso é o que a gente chama de cardinalidade. Tá? Então, também fica mais claro nos exemplos, mas eu acho que é tranquilo para vocês entenderem esse conceito, porque a gente já discutiu isso na aula passada. Bom, slide 24. Existem alguns graus de relacionamentos. O grau é a quantidade de entidades que estão ligadas ao relacionamento. Tá? Você podia ter duas entidades, aluno e curso, ou você poderia, por exemplo, ter três entidades, aluno, curso e professor. Três entidades
relacionadas entre si. Ou 4, aluno, curso, professor e disciplinas. Tá? Ou N entidades. Aluno, curso, professor, coordenação, por exemplo. Disciplinas, coordenação. Tá? Você pode ter diferentes tipos de relacionamentos. Então, a gente chama relacionamento unitário, grau 1, uma entidade relaciona com ela mesma. Tá? Por exemplo, você tem um funcionário se relacionando com outro funcionário. Tá? Então, isso é uma relação unitária. De um relacionamento de uma entidade com ela mesma. Você tem relacionamento que é binário. Um relacionamento que liga dois tipos diferentes de entidades. É o evento mais comum dos tipos de relacionamento que a gente vai estudar, né? É o relacionamento binário. Por exemplo, você tem aluno e um relacionamento entre aluno e curso. São entidades diferentes, duas entidades, aluno e curso, e um relacionamento entre eles. Isso é um relacionamento binário. Você pode ter um relacionamento ternário, que é um relacionamento em que 3 entidades estão conectadas. Aí seria o exemplo da que eu dei antes. Aluno, curso e professor. Aí você tem 3 entidades relacionadas. Você pode ter um relacionamento quaternário, em que 4 tabelas estão conectadas. Poderia ser aluno, curso, professor e disciplinas. Tá? 4 entidades conectadas. Ou um relacionamento enário. O enário é um relacionamento com mais de 4 tabelas envolvidas. Esse tipo de relacionamento é menos aconselhável, tá? Visto que a possibilidade de redundância no banco de dados pode ser maior. Bom, então, qual a gente vai mais usar? O binário, tá? Entre 2 entidades diferentes. Isso a gente falou do grau de relacionamento, que é uma coisa, tá? Grau de relacionamento é quantas entidades estão relacionadas aí. Outra coisa é a cardinalidade. Tá? A cardinalidade, eu falei antes, a cardinalidade atribui um valor específico ao relacionamento, expressando a faixa de ocorrência permitida, mínimas e máxima, entre as tabelas. Tá? Se poderia ter um relacionamento 1 para 1, por exemplo, um aluno, um curso, e um curso para cada aluno. Tá? Um para muitos, aí você teria de curso, somente um aluno pode cursar um aluno pode cursar unicamente um curso e um curso pode ter N alunos. Isso é um exemplo de um para muitos. Tá? Muitos para um, também podia usar o mesmo exemplo, só olhando de forma contrária. E muitos para muitos, por exemplo, se um aluno pode fazer vários cursos e um curso pode ter vários alunos. Isso seria de N para N. Tá? E vamos para o slide 26. Bom, retomando, a gente está falando, por um lado, de cardinalidade e outro de grau de relacionamento. Tá? Alguém queria falar alguma coisa? Eu sou o Irão, tá pedindo pra você aceitar ele ali. Ah, tá, desculpa aí. Ah, tem gente aqui na fila esperando. Boa noite, Iron. Boa noite, Gleison. Estão ouvindo aí? Bom, daqui a pouco eles se conectam. Vou continuar. Bom, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo, a gente está fazendo nossa aula e o slide da aula está na seção 3.1 lá no AVA, tá? Quem não está conseguindo visualizar, eu estou compartilhando a tela, mas quem não consegue visualizar pode baixar o slide e acompanhar. Na verdade, já estamos quase chegando para passamos já da metade da aula, tá? Ok, vamos continuar então. A gente falou por um lado de grau de relacionamentos e por outro lado de cardinalidade, tá? Que a gente tem que ver a diferença, tá? Agora, eu vou dar um exemplo aqui no slide 26 de autorrelacionamento, que é quando
você tinha que uma entidade se relaciona com ela mesma, tá? Isso quer dizer autorrelacionamento. Não é um relacionamento entre duas entidades, mas sim de uma com ela mesma. Então, o autorrelacionamento é um relacionamento unitário, envolvendo somente uma tabela, tá? Se você pensar na tabela, é somente uma. Por exemplo, se tinha aluno, e aluno não é aluno se relacionando com o curso, é aluno com aluno mesmo, tá? Aqui, no caso, a gente tem funcionário. E você tem que funcionário se relaciona com seu superior, que o superior dele também é um funcionário, tá? Nele, os elementos de uma entidade se relacionam a outros elementos dessa mesma entidade, conforme pode ser observado aqui, então, né? Você tem funcionário se relacionando com o seu superior. E você tem também uma cardinalidade, porque um superior, ele pode ser superior de N funcionários, tá? De vários funcionários. Mas um funcionário só tem um superior. Então, seria uma relação de 1 para N, tá? Então, todo funcionário possui um chefe, ou superior, que, por sua vez, também é um funcionário e que supervisiona vários empregados, tá? O superior não é uma entidade à parte, ele também pertence à entidade funcionário, tá? Por isso é um autorrelacionamento, tá? Vamos ver o slide 28. 28 fala dos relacionamentos binários, tá? No relacionamento binário, você pode ter cardinalidade 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos, tá? Então, você vê aí um exemplo, candidato e currículo. E, no caso, você tem duas entidades, então a entidade é candidato e currículo, e eles se relacionam porque candidato pode cadastrar um currículo, tá? E olha o tipo de cardinalidade que a gente usa. O que significa essa cardinalidade aí? Como vocês fariam a leitura? Não sei se está aparecendo aí para vocês, slide 28. Todo mundo está conseguindo visualizar? Sim, professor. Tá. Como é que você lê essa cardinalidade? O que quer dizer isso? Um candidato pode registrar quantos currículos? Um. Somente um? De 0 a 1, na real. Ele pode não cadastrar nenhum currículo, ou ele pode cadastrar um currículo. Mas ele não pode cadastrar dois, né? Nem três, nem N, tá? E um currículo pode ser cadastrado por quantos candidatos? Pode ser por 0. Se você tem um currículo, se ele existe, alguém cadastrou ele, né? Se tem um currículo, alguém cadastrou. Então, tem que pelo menos um candidato, tá? No mínimo um. No mínimo um candidato e no máximo um também, né? O currículo não pode ser cadastrado o mesmo currículo por dois candidatos. Esse candidato pode ter o mesmo currículo. Então, você tem no mínimo um e no máximo um, tá? Ok. Slide 29. Um para E. Na cardinalidade 1 para muitos, 1 para N ou muitos para 1, N para 1, né, a mesma ideia, uma das entidades pode referenciar várias unidades da outra. Porém, do outro lado, só pode ser referenciada uma única vez. Tá? Isso é 1 para N. Então, você tem um exemplo aí, cidade e funcionário. Tá? E como é que você lê esse diagrama que aparece aí no slide 29? Quem consegue fazer uma leitura dele aí para mim? Seria tipo uma cidade
Poderia ter vários funcionários dessa cidade, tipo, poderia ter muitos funcionários, porém só dessa cidade. Isso mesmo, tá? Você tem que pensar assim, uma cidade, é, quantos funcionários podem morar numa cidade, tá? No mínimo e no máximo. Isso No caso aqui, mesmo. coloquei no mínimo 1 e no máximo N. Tá? Mas um funcionário pode morar em quantas cidades? No mínimo em uma. Tá? Ele não pode não morar em nenhuma Isso. cidade e no máximo em nenhuma, porque ele não pode morar em duas, tá? Nem em três, nem em N. Então, mínimo 1 e máximo 1. Tá? Então, a gente representa o mínimo e o máximo, tá? Nesses diagramas de cardinalidade. Tá? O mínimo e o máximo estão representados. Tá? 30. Relacionamento de muitos para muitos. N para N. Então, você tem, por exemplo, um aluno cursa e um determinado número de cursos. Então, no máximo, você tem... um aluno ele pode cursar de 1 a N cursos, tá? E um curso pode ter... não, ao contrário. Um aluno pode não cursar nenhum curso ou pode cursar até N cursos, né? E um curso tem que ter pelo menos um aluno ou até N alunos. Tá? Mínimo 1, máximo N. Ok? Um curso, no mínimo um aluno, no máximo N alunos. Um aluno, no mínimo 0 curso, no máximo N cursos. Tá? Professor, mas nessa variável, o seu exemplo foi de que pode ter de 1 a N alunos no curso. Mas no caso não poderia ser de 0 a N? No caso, sim. Tá. E um curso cursam de 0 a N alunos. Isso. Num curso de 0 a N alunos. Isso mesmo. A cardinalidade que está escrita aí seria assim, tá? Mas a questão, se a cardinalidade que está escrita aí é certa ou não, aí depende do levantamento de requisitos. Tá? Aí a gente tem que... Aí quem sabe disso é o cliente. Tá? A cardinalidade, o que estamos vendo é como a leitura do que está escrito aí, tá? Mas não se o que está escrito aí é verdadeiro ou falso. Se o que está escrito aí é verdadeiro ou não, quem sabe isso é o cliente. Só o cliente sabe disso, tá? Porque a gente tem que perguntar para o cliente qual é o requisito de sua empresa. Um curso pode ser cursado por um aluno ou pode não ter nenhum aluno, tá? Isso é o cliente. Tá? Mas não faria muito sentido, né, professor? Se no mínimo fosse 0, porque se fosse 0, não faria sentido ter 0 curso. aluno... Tinha que ter pelo menos de 0 no aluno... mínimo um aluno e no máximo vários alunos. Mas o curso é isso, né? O curso tem no mínimo 1 e no máximo N. Isso. Tá? Aqui, é o que está aqui. Do jeito que lendo é o seguinte. Um curso pode ter um aluno se no máximo N. Agora, se você olhar para o lado de aluno, está escrito 0 a N. Então, quer dizer que um aluno pode não estar em nenhum curso. E isso também é verdade. Isso não faz muito sentido. O aluno, se ele não está em nenhum curso, ele não é aluno, né? Ele tinha que ser de 1 a N. Então, provavelmente, há um erro aqui no levantamento dos requisitos. A gente tem que ver, né? Tá? Se você disser, se ele não está em nenhum curso, então ele não é aluno, né? Então ele tem que estar no mínimo em 1 e no máximo em N, tá? Seria isso, né? Mas assim, o que eu quero é ver se vocês conseguem ler, né? Ler o que está escrito na cardinalidade. Do jeito que está escrito aqui, o que quer dizer? Quer dizer que um aluno pode não estar em nenhum curso, pode estar até em N cursos. E um curso pode ter um aluno, no mínimo 1 e no máximo N. Né? É isso que está escrito aqui no diagrama. Tá?
Bom, aqui a gente tem um pequeno exercício para a gente fazer. No slide 31. Está aparecendo aí para vocês? Montar um funcionário trabalha no mínimo em um e no máximo em um departamento. Como é que é? Em um e no máximo em um departamento para funcionário. Departamento, quantos funcionários trabalham? Opa! A ideia era montar o que está aparecendo no diagrama de conjuntos abaixo. Tá? Se vocês vejam que está no slide 31, no diagrama em conjunto abaixo aparece um conjunto com F, F1, F2, F3, F4 e um conjunto D1, D2. Quer dizer, funcionário, departamento. E a ideia é montar aqui o nosso modelinho relacional aqui. Tá? A relação entre funcionário e departamento. Tá? Então, está visualizando o slide 31 na tela ou não? Eu não tô, não. Para mim tá travado, professor. Tô vendo mesmo no Excel. No PowerPoint, quer dizer. Ok. No PowerPoint, né? Então, a ideia aqui desse exemplo era que vocês montassem, a forma que a gente montou em cima, o que está aparecendo no conjunto ali embaixo, tá? Vocês veem que aparece um conjunto, né? Então, quer dizer, um funcionário, ele pode pertencer a um único departamento, mas um departamento pode ter mais de um funcionário, tá? Essa é a ideia. Pode ter até N funcionários. Isso é o que eu quero que vocês montem, tá? Um funcionário não pode pertencer a dois departamentos. Você vê aí, né? Cada funcionário pertence a unicamente um departamento. Mas um departamento pode ter mais de um funcionário. E aí vocês tinham que fazer um modelo relacional aqui em cima, tá? Montar com esses 3 quadrinhos que aparecem aí. Vocês fazem isso de tarefa e depois me mostrem na próxima aula o que vocês conseguiram aí, tá? Para ver se vocês entenderam a ideia. Aí, Professor. no slide 30... Oi. Esse modelo seria de 1 para N, né? Em ambos os lados. Isso, de 1 para N, né? De 1 para N. Porque funcionário só pode ter... cada funcionário pode pertencer a unicamente um departamento. No mínimo 1 e no máximo 1, tá? E departamento pode ter no mínimo 1 funcionário e no máximo N. Exatamente, tá? Então, funcionário no mínimo 1, no máximo 1. E departamento no mínimo 1, no máximo N. Essa é a ideia. Tá, slide 32. Aí, aqui eu acho que tá, ó. Tá aparecendo aqui no slide 32 está a resposta. Como é que ficaria? Funcionário, ele pode estar unicamente em um departamento, mas um departamento pode ter N funcionários, tá? E a relação trabalha entre eles. Tá ok? Porque a questão tá meio confusa, professor. Mas tá lá, no mínimo em um e no máximo em um departamento. Isso, o que não liguem para o texto que eu coloquei aqui. Eu não tinha entendido ainda. Sim. No texto tá confuso. O texto tá confuso. Olhem para o conjunto que está embaixo. Tá? O texto também, tentei ler aqui o que eu escrevi, não sei o que eu digitei aí. Eu digitei, ficou bem confuso. Mas olhem embaixo o conjunto. Tá? E com esses conjuntos, vocês pensam o conjunto funcionário e o conjunto do departamento. E aí montem a relação. Tá? E a relação é o que está no slide 32. Aí mostra a relação do exemplo 31. Depois vocês fazem com calma e olhem se chegam a isso mesmo, tá? Bom, então até agora a gente viu o seguinte. A gente viu autorrelacionamento
e relacionamento binário, né? De primeiro outro relacionamento, que é uma entidade com ela mesma, tá? Um funcionário se relacionando com o próprio funcionário. E agora a gente viu uma relação binária. Relação binária, que você tem duas entidades, a entidade funcionária e a entidade de departamento, tá? Vamos ver agora o relacionamento ternário. Que é um relacionamento em que três entidades estão conectadas. Tá? Já vamos ver isso. Ok, slide 34, então. Relacionamento ternário. No relacionamento ternário, três tabelas estão interligadas por uma tabela associativa. Tá? Um exemplo aí de relacionamento ternário. Aluno, curso e disciplina. Então, tem três entidades que estão relacionadas. Tá? Tem mais de uma. E aí, bom, aí um exemplo, ó. Professor, turma e disciplina. E uma tabela associativa horário, tá? Então, você vê que horário, tem horário para professor, tem horário para turma e tem horário para disciplina. Então, a tabela horário, a entidade horário, virou uma tabela associativa, tá? Ela associa as três outras tabelas, né? Ela associa a tabela professor, a turma e a disciplina. Estão associados por horário. E o que quer dizer? Um professor pode ter, no mínimo, uma disciplina para uma turma e, no máximo, N disciplina para N turmas. Tá? E uma disciplina pode ser ministrada por, no mínimo, um professor, no máximo N professor, e pode ter, no mínimo, uma turma e, no máximo, N turmas. Tá? E uma turma pode cursar N disciplinas como máximo e cursar, no mínimo, uma disciplina. E pode ter, no mínimo, um professor e, no máximo, N professor. Tá? Assim, você lê esse relacionamento que é ternário, né? De três entidades se relacionando por uma tabela associativa entre eles. Você vê que você poderia pensar em horário como atributo tanto de professor, como de turma, como de disciplina, né? Então, para evitar você repetir os dados, evitar redundância no banco de dados, que redundância no banco de dados é uma coisa indesejada, tá? Você vai armazenar mais de uma vez o mesmo dado. Por isso, seria uma quarta tabela aí, no caso, né, que seria a tabela horário. E a tabela horária é uma tabela associativa entre elas, tá? Beleza, pessoal? Perguntas? Não, professor. Ok, né? Ok. Então, tá bom. É só isso. Professor, muito obrigado a todos aí pela atenção. Oi? Eu tenho uma pergunta, sim. Eu estava lendo as aulas, eu cheguei meio atrasado por conta do serviço, enfim. Eu tenho uma dúvida sobre as entidades fortes e fracas, que eu não entendi muito bem. Tá, ok, A vamos lá. diferença entre as duas. Está na... Tá na 18. 18, né? Ó. Entidade forte, elas são autônomas, elas existem, elas não dependem de outras para existir, tá?
Uma entidade fraca, ela é dependente de outra. Ela só existe se outra entidade existir. Ou seja, ela depende da existência de uma entidade forte. Tá? Qualquer coisa que passe a existir somente se outra coisa existe. Tá? Por exemplo, se você pensar naquela tabela horários. Horários somente existe porque existe uma tabela lá, professor, aluno e disciplina. Tá? Só por isso existe tabela horária, senão ela não existiria. Então, ela é uma entidade fraca. Tá? Se você pensar numa tabela funcionário e outra funcionário dependente, só vai existir um funcionário dependente se existia o funcionários. Tá? Então, por isso ela é fraca. A tabela funcionário dependente é uma entidade fraca, porque ela depende de que exista funcionário. Ela depende de que exista a entidade funcionário, senão ela não existe. Tá? Essa é a diferença aí. Tá, entendi. Ok? Tranquilo. Tá, e tá no 19, no slide 19, você vê que as tabelas dependentes, elas, embora elas possam ser também representadas por um único retângulo, muitas vezes elas são representadas por retângulos duplos, tá? Um losango duplo, aí, dependente, tá? Ok? Ok, pessoal, então tá ok? Alguma pergunta a mais? Não, tá tranquilo. Gleison, tá conseguindo me ouvir aí? Tô, sim, senhor. Ok. Seja bem-vindo, Gleison. Gleison, como é que sua condição? Você veio de outra faculdade, você estava me falando? Como é que é? E aí você está começando o curso agora, é isso? Eu vim daqui da unidade de Valparaíso, eu fazia farmácia. Mas Farmácia. esse conteúdo que o senhor está passando eu entendo mais ou menos, que eu tive um curso técnico junto com o ensino médio ano passado. Aí banco de dados, Ok, beleza. banco de dados está Você mais já tem suave. acesso ao AVA? Você já tem acesso ao AVA? Não, ainda não. Mas só quinta-feira que eu vou conseguir. A quinta-feira você vai conseguir. Ok. Isso. Então, qualquer material aí você me solicita aí no e-mail, tá? Você me manda o e-mail, eu te mando o material aí das aulas e questões. Porque assim, eu dou essa aula agora, fim de semana eu começo a baixar todas as aulas e subir no YouTube. Aí eu coloco links no YouTube para as aulas, tá? Então, também tem um canal do YouTube que você pode se inscrever. Só que você tem que procurar as aulas dessa disciplina que você vai cursar comigo, porque eu tenho várias disciplinas e eu coloco todos os vídeos lá no YouTube, né? Eu sou mais professor do curso de engenharia, não estou muito com vocês, tá? Acho que tenho 3 disciplinas somente aqui de sistemas, tá? As outras são de engenharia. Então, lá no vídeo do YouTube, você procura os vídeos dessa disciplina aqui. Quando você tiver acesso ao AVA, é fácil, porque você só vai no AVA e acessa diretamente o link do vídeo correspondente aí, tá? Mas aí na quinta-feira eu acho que você já vai ter acesso ao AVA e já vai estar tudo normal. Tá bom, Então, ok. Gleison, seja bem-vindo aí. Valeu. Tá? Uma dúvida? Tá tranquilo. Bom, pessoal, para todo mundo. Iron? Não, desculpa, eu só falei que tava. Beleza. Tá, beleza. Ok, Zero beleza, dúvidas. então. Isso, e fiquem atentos ao AVA, tá? Que eu vou estar colocando aí trabalho, sempre no AVA, pasta para enviar o trabalho. Então, assim que o Gleison, que você também tem acesso ao AVA, tenha as atividades. E tem atividades próprias do AVA, tá? Vocês não deixem de acompanhar, não deixem de fazer as atividades. Vocês estão fazendo, né? Tá todo mundo fazendo as atividades que somam um ponto lá, pelo menos quem já tem acesso, né? Todos estão fazendo as atividades lá do AVA. É para ir fazendo até a unidade 4, professor? Sessão 4? Faz tudo que vai aparecendo. O que você conseguir fazer, faz. Tá?
Se puder ir adiantando, você vai adiantando, tá? Vai somando pontos lá. E se precisar de mais informação, você vem pegando as aulas. A gente, então, na aula, com toda essa bagunça, a gente ficou um pouco defasado. Então, as atividades devem estar um pouco mais adiantadas. Se você conseguir fazer e já ir lendo o livro, já ir lendo na frente, muito melhor, tá? Mas aí façam o que dá, tá? Façam as atividades que são pontos. Beleza? Ok, pessoal. Se tem uma dúvida, até quinta-feira, tá? Quinta-feira na outra matéria. Acho que todos fazem a matéria, tá? Quinta-feira a gente tem que apresentar um trabalho, né, professor? Isso mesmo. Quinta-feira tem uma apresentação de trabalho. O senhor vai corrigir também, né? A atividade avaliativa de sistema. Exatamente. Vou corrigir também a atividade avaliativa de sistemas. E vou lançar as notas da atividade avaliativa também, né? Estou esperando aí pro Gleison, que eu mandei agora, que de sistemas eu não lancei ainda. De modular eu já lancei, aí não sei como é que eu vou fazer, mas de sistemas ainda está aberto. Então eu acho que eu vou lançar por quinta ou sexta-feira aí, a nota de sistemas, tá? Na quinta-feira a gente já corrige aí a atividade avaliativa. Até mais então, pessoal. Até, professor. Vejo vocês aí na quinta. Até mais. Até, professor. Valeu. Boa noite. Até mais, valeu. Boa noite.